Queridos amigos, bem-vindos para a preparação do próximo dia 20 de março, quando, continuando esta caminhada quaresmal, nos preparamos para o terceiro domingo da Quaresma. Juntos passemos ao primeiro passo do nosso exercício, a leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: Vou aproximar-me desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o seu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor, graças a Deus. A leitura da vocação de Moisés, o libertador do povo de Deus, com esta bonita passagem da sarça ardente. A sarça é uma espécie de uma planta, uma planta mediana, e aqui nessa passagem ela pegava fogo, mas o fogo não consumia a planta que assim estava ardendo em chamas. É um milagre, uma visão, uma prefiguração do amor de Deus que queima em nosso coração e não se consome, permanece grande e infinito para sempre. Nessa leitura, cuidemos com algumas expressões. Primeiro, o nome do livro, Êxodo. Então, um acento no E, então salientamos o E, Êxodo. E o X com som de Z. Outras palavras, Jetro, o sogro de Moisés, Madiã, o nome da cidade onde ele era sacerdote, o monte de Deus, o Horebe, então o B mudo no final, a gente deve pronunciá-lo bem, Horebe, sem nenhuma vogal no final da palavra. Sarça, o nome da própria árvore que assim pegava fogo. Depois, quando fala dos descendentes, dos patriarcas, falemos bem porque 2 deles têm as duplicados. Ali, por exemplo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Claro que na pronúncia nós não vamos salientar Isaque, mas nós vamos estender um pouquinho a Abraão, Isaque e Jacó. Então estender um pouquinho porque ali nós temos sim 2 As. Porque há diferença quando a gente diz Abrão e Abraão. O Abraão é o nome depois
que Deus deu ao nosso patriarca. Na leitura do último domingo foi Abrão, com A só. Agora nós já temos Abraão, com 2 As. Cuidemos nessa leitura, porque é um diálogo entre Deus e Moisés, então fazer as entonações dialogais aqui, como nós vimos na leitura, e as expressões bem pronunciadas, bem ditas, para que a leitura faça sentido para aqueles que forem ouvir na celebração eucarística. O salmo deste terceiro domingo da Quaresma, o Salmo 102. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de teus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente e é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Cuidemos então algumas palavras nesse salmo. Bendize, então um verbo na conjugação irregular, então cuidemos. Minha alma, também outra expressão. E na terceira estrofe, quanto os céus por sobre a terra se elevam. Então aqui também há uma diferença na colocação das palavras, mas é porque ela precisa ficar metricamente poética, que assim é o salmo, Então cuidemos bem e proclamemos bem cada palavra e cada expressão das nossas leituras. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa leitura, São Paulo retoma a caminhada do povo de Deus desde a saída do Egito, passagem pelo mar e caminho do deserto, onde muitos murmuraram contra Deus, esqueceram que Deus é amor, perguntaram, mas por que estamos sofrendo no deserto? Era melhor ficar na escravidão. Mas eles não se lembraram de que Deus estava os levando para uma terra santa, uma terra de liberdade. Por isso ali as expressões que aparecem, debaixo da nuvem, porque no deserto, que era muito quente, Deus enviou uma nuvem para os acompanhar, para que ficasse fresco o clima. O mar é o Mar Vermelho, que eles passaram a pé enxuto depois da perseguição dos egípcios. O alimento espiritual é o maná que Deus enviava toda noite do céu para alimentar aquele povo. A bebida espiritual era a rocha. Quando reclamaram de sede, Moisés fincou o seu cajado na rocha e ali brotou água para todos. Então, São Paulo está aqui dizendo, olha, claro,
Tinha dificuldades? Tinha, mas Deus os sustentava. E isso é importante. E São Paulo está atualizando, dizendo, olha, todo aquele cuidado de Deus para com o povo agora se concretiza em Jesus. A nuvem, o mar, o alimento, a bebida espiritual agora é o Cristo. É o nosso grande Moisés libertador, nosso grande alimento e bebida espiritual. E cuidemos nessa leitura com algumas expressões que ali aparecem. Murmureis, murmuraram, exterminador. Então, cuidado com essas expressões. O Evangelho tirado de São Lucas, capítulo 13. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda esse ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta liturgia do 3º domingo da Quaresma nos fala, sobretudo, sobre a conversão. Como Deus é paciente, Deus é amoroso, esperando a conversão dos seus filhos e filhas. Na passagem do Evangelho, que é um texto um pouco difícil, levam a Jesus a notícia de que Pilatos havia matado alguns. Depois Jesus traz uma outra notícia de 18 que morreram por causa de uma torre que caiu em cima deles. E aí, na verdade, eles querem colocar Jesus à prova e perguntam: e aí, Jesus, quem é que é culpado nessa história, nessas duas histórias? Na primeira história, queriam encontrar um culpado, Pilatos, porque um matou o outro. Na segunda história, queriam culpar a Deus, porque foi uma catástrofe natural. E a gente tem a tendência, num desastre natural, culpar a Deus, ou perguntar: meu Deus, por que isso? Por que Deus permitiu isso? E Jesus, ele contra-ataca, ou ele responde dizendo assim: olha, não adianta vocês encontrarem alguém para ser o culpado, não adianta culpar a Deus pelas coisas que acontecem, mas olhai para vós mesmos. Se vós não vos converterdes, morrereis do mesmo modo. Então Jesus está dizendo assim: olha, a violência é culpa do ser humano. Cuidado, convertei-vos enquanto é tempo. E conta a parábola da figueira, dizendo que, olha, a figueira não produzia frutos, o dono queria cortar, mas o vinhateiro foi paciente e disse: não, vamos esperar mais um pouco, vamos cuidar mais um pouco, talvez ela dê fruto. Como que está o nosso processo de conversão? Será que nós estamos demorando para produzir frutos? Não esperemos para nos converter. Não esperemos para fazer o bem. Não esperemos para buscar a Deus. Olhemos para Moisés na primeira leitura, que foi anunciar o amor de Deus para aqueles que precisavam. São Paulo na segunda leitura dizendo: olha, não sejam como aqueles que murmuraram, mas cuidado para não cair, busque a conversão. Que a Quaresma nos ajude a buscar mais a santidade e converter o nosso coração.
Juntos vamos fazer as preces da comunidade e responder depois de cada invocação. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pela Igreja, atenta à voz do Senhor que lhe fala, como falou a Moisés na sarça ardente, para que proclame com alegria a boa nova, oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelas vítimas de todas as violências da opressão, da fome e dos maus tratos, para que sejam ouvidas pelo Senhor que faz justiça, oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos cristãos que nesse tempo da Quaresma se arrependem e convertem ao Senhor, para que aprendam a perdoar e a ser bons, oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos doentes e por todos os que sofrem, e pelos que não têm ninguém que os escute, para que se unam à paixão do Salvador, oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Por todos os que o Senhor aqui reuniu, para que nos faça chegar um dia junto dele e nos sacie dos bens da sua casa, oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. E como contemplação, que possamos olhar na liturgia deste terceiro domingo da Quaresma, o amor de Deus, que é paciente, como nos revela Jesus no Evangelho, que chama cada um de nós à conversão, como chamou Moisés, e que nos convida a permanecer firmes e de pé, como nos fala São Paulo na segunda leitura. Pensemos, quando foi, durante nossa vida, que o amor de Deus nos sustentou? E vamos fazer um gesto concreto de encontrar uma forma de agradecer a Deus por tanto amor e tanta misericórdia para conosco. Continuemos firmes nesse caminho de Quaresma e nos preparemos para o terceiro domingo da Quaresma.